Se você já investe ou quer começar a investir, com certeza já ouviu falar no S&P 500, o índice que reúne as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, incluindo gigantes como Apple, Microsoft e Nvidia. Mas será que vale a pena investir no S&P? Será que é a melhor estratégia para construir um patrimônio em uma moeda forte? Fique comigo até o final desse vídeo e vamos descobrir juntos. Olá, eu sou o Tony Martins aqui do canal Dólar e Dividendos e no vídeo de hoje eu vou te explicar o que é o S&P 500, como ele funciona e o melhor, como investir, quais as formas que você pode investir no S&P. Além disso, vamos discutir se ele ainda é o melhor índice para se investir na Bolsa Americana no longo prazo e quais são os ETFs interessantes para se expor ao S&P 500. Mas antes disso, se inscreva no canal, ativa o sininho para você não perder os próximos vídeos e deixa aquele like, assim você vai estar me ajudando muito no crescimento aqui do canal. Então, Tony, o que é o S&P 500? A sigla S&P vem de Standard & Poor's, que é a empresa que criou o índice. Além de criar índice, essa empresa ela também é uma agência de rankings de crédito, né? Ela avalia os créditos das empresas. Você já deve ter ouvido falar nas notas de crédito AA, ABA. Então, além disso, ela cria um índice. Ela analisa o crédito das empresas e países e também analisa o mercado, né? E o 500 significa que são as 500 maiores empresas, né, negociadas na Bolsa Americana, praticamente o mercado americano. Então, como eu disse, é um índice que tem dentro dele uma carteira teórica, né, o S&P 500, que acompanha as 500 maiores empresas americanas listadas na Bolsa. É composto por empresas de valor de mercado. E, além disso, segue como um índice, né, que compõe aí o direcionamento do mercado americano, como vai a economia americana. Então, praticamente o índice, além de medir essas empresas, acompanhar ele, né, ele praticamente sendo uma referência de como está o mercado americano. Quando a gente fala da Bolsa Americana cresceu, praticamente está falando do S&P 500 cresceu ou diminuiu. Mas quais são os critérios para essas empresas fazerem parte dessa carteira teórica, né, do S&P? Primeiro, tem que ser empresas que têm no mínimo aí de mercado acima de 14,6 bilhões de dólares, né, o valor do mercado negociado na bolsa. Além disso, tem que estar listado nas bolsas, né, e tem que ter uma liquidez diária bem alta, né, porque são empresas que sejam fáceis de vender e comprar na bolsa americana. E ter lucro nos últimos 4 trimestres consecutivos. Se a empresa não seguir esses critérios, elas são substituídas e elas são rebalanceadas por um comitê do S&P, né, de 4 em 4 meses e uma vez no ano. Né? Aí, uma vez no ano, vão ver quais são as empresas que vão sair e quais vão entrar nesse índice. E tem que ter 50% das ações listadas na bolsa, negociada, o free float, né? Tem que ter 50% disponível para o mercado negociar através da bolsa. Os motivos para se investir no S&P 500. Por que eu tenho que escolher o S&P 500? Ou não? É seu. Aqui não é nem recomendação de compra nem de venda. Só estou te explanando aqui qual é a possibilidade para se expondo através das 500 maiores empresas, através do S&P, né? Então, por que eu poderia estar investindo no S&P 500? Um dos motivos são os seguintes: a diversificação automática, né? Quando você investe através do S&P 500, que eu vou te mostrar mais para frente como é possível isso, você vai estar se expondo com a maior fatia das empresas americanas, né? As maiores empresas globais, a gente vai ver que são empresas multinacionais americanas que estão listadas na Bolsa Americana. Além disso, o histórico de solidez, né? O S&P tem mostrado aí um crescimento histórico aí nos últimos anos de aproximadamente 10% ao ano. Inclusive, o ano passado foi bem considerável o crescimento. E o baixo custo de poder investir nas 500 maiores empresas americanas. Então, esse é a possibilidade de estar se expondo, né, através desse índice. Né? E aqui a gente vai ver a composição do índice. Né? É uma carteira teórica, onde são colocados ali as empresas e vão seguindo essa negociação na Bolsa Americana. Aqui a gente pode ver que as 3 maiores posições da Bolsa é no setor de tecnologia, que é a Apple, a Nvidia e a Microsoft. E depois vem os outros setores de consumo, né, que é a Amazon. Depois vem a Meta, também no setor de comunicação, embora seja tecnologia, mas ela é considerada do setor de comunicação. Alphabet de comunicação também. E
a empresa do Burford, né, que é do setor de finanças, e aqui vai seguindo as 500 maiores empresas. Mas as 3 maiores posições vêm aí, tecnologia da informação, e aí pro cabeção. Aqui, como eu disse, o setor, a gente vai para o setor, e 30% da composição do S&P 500 está nas tecnologia de informação, né, que é o setor que tem mais crescido nos últimos anos, seguido aí com finanças, 3 maiores posições, né, finanças e depois saúde, setor de saúde, e assim sucessivamente os outros setores. Então você vai estar se expondo aí aos maiores setores americanos, né, e as maiores empresas. E como eu posso investir no S&P 500, Tony? Quais são as principais opções? A primeira opção seria através dos top picking, né? Vocês pensando ali dentro do índice e montando uma carteira. Só que a dificuldade que você vai ter é a seguinte: você vai estar pincelando e de acordo com que as empresas vão subindo, descendo na posição de mercado, né? Lembra que elas têm que estar posicionadas no mercado, tem que ter lucro. Você vai ter que estar acompanhando isso individualmente, cada ação. Mas é possível você pincelar ali, tá pescando ali, né, stock picking das ações que compõem o índice. Mas você que vai ter que rebalancear e acompanhar a carteira. A outra opção é através dos ETFs. Nós temos 3 principais ETFs que você pode estar se expondo ao índice S&P 500, né? Inclusive, um deles faz parte da nossa carteira aqui do canal. E são os 3. O SPY, que é o mais antigo, foi criado em 1993, que é foi o primeiro ETF no mundo, né? O SPY, que acompanha o índice, né? O segundo foi o IVV, que você pode estar se expondo tanto aqui no Brasil, através da bolsa da B3, com o IVV B11, né? Mas você vai estar comprando aqui moeda brasileira em real, se expondo ao mercado americano em dólar, mas você está recebendo em reais e os dividendos são reinvestidos automaticamente nele, né? No IVVB11. Ou você pode estar se expondo diretamente nos Estados Unidos em dólar, comprando as ações, né, do ETF, que é o IVV, criado em 2000, é o segundo, mais antigos aqui dos 3, e através do VOO, que nós vamos estar vendo agora. Qual é a diferença entre eles, né? Se todos se expõem ao S&P 500, mas existe diferença. Vou te mostrar quais são agora. E vamos iniciar nossa análise aqui pelo IVV, o ticker IVV, que é administrado pela BlackRock, foi criado em 2000 e tem uma taxa administrativa de 0,03%. O que significa? Você vai estar pagando a BlackRock para administrar essa carteira, né? Esse ETF que tem como índice o S&P 500. Então, é diferente do Stock Pick, que eu falei que é uma das opções que você tem para comprar essa carteira, ter na sua carteira, você vai ter 500 ou menos empresas, mas você que tem que administrar. Mas aqui no caso do ETF, a BlackRock vai estar administrando essa carteira através do ETF, vai estar comprando essas empresas que compõem o índice, ponderando, assim como o índice, pelo valor de mercado, e a gente vai ver a composição aqui do IVV, por apenas 0,03% ao ano de taxas administrativas. Então, é uma forma muito barata para estar se expondo às maiores empresas e diversificando de forma geográfica e construindo patrimônio em dólar, numa moeda forte. Então, aqui é o S&P 500 através do IVV. O próximo que nós vamos ver aqui é o VOO. O VOO é mais recente, ele foi criado em 2010. É interessante que o VOO recentemente ele ultrapassou a posição do SPY, isso dia 19/2. Ele se tornou o maior ETF do mundo em 2025 e ultrapassou o SPY no dia 19/2. Né? Então o VOO ele é administrado pela Vanguard, né? Outra administradora, também tem uma tarifa baixa de 0,03%. E segue praticamente o índice S&P 500, né? Tem na sua carteira aí as mesmas empresas. O terceiro ETF é o mais antigo, eu deixei ele para o final por um motivo, que é o SPY. O SPY, além dele seguir o índice também, os 3, né? Segue o S&P 500, ele tem um diferencial, que é, além de seguir o índice, ele também negocia através de opções. Então ele se tornou muito popular. Por isso ele tem uma maior liquidez entre os trades que ele tem a possibilidade de estar fazendo através da Bolsa Americana, algo chamado de mercado de opções. E por isso ele, além de ser o mais antigo, foi o primeiro,
ele tem como taxa administrativa 0,09. Dos três é a maior taxa. Foi criado em 99 e é administrado pela... Deixa eu voltar para o inglês aqui, que o nome ficou esquisito aqui. Pela State Street, uma das grandes operadoras americanas, né? Deixa eu voltar para o português aqui. Então, o maior diferencial dos outros dois, tem a taxa maior, que é 0,09, e tem um pouco mais de risco, porque ele não só segue o índice, ele também negocia de forma ativa através das opções, que é trabalhar vendido, né? ou apostar ali na posição de mercado, né? Então, por isso que ele tem uma maior liquidez, se tornou de novo, lembra que eu mostrei que o VO se tornou o maior, mas o SPY foi lá, no dia seguinte, no dia 20, voltou ao topo, voltou à primeira posição e movimentando num dia, captando 4 bilhões de dólares e retomou a opção de maior ETF no mundo, né? Mas, além de você estar investindo nele, você tem essa possibilidade de estar no mercado de opções. Por isso, eu acho que é um pouquinho mais arriscado. E na bolsa crescendo de forma recorrente, você pode estar correndo risco maior. Por isso que a taxa é maior, 0,09%. E além de você estar podendo investir nas maiores empresas americanas, você também pode estar ficando mais informado no mercado internacional através do nosso blog. E se você assinar nosso newsletter, né, aqui embaixo e nos artigos, você vai estar recebendo de forma gratuita os nossos artigos que têm vindo de forma quase que diariamente. Aqui eu posto mais artigos do que vídeo aqui no canal, e você pode também estar lendo, né, o artigo relacionado a esse vídeo. Então, vou deixar o link aqui embaixo para você se inscrever, né, no nosso newsletter, tá assinando nosso blog e lendo os artigos relacionados ao mercado americano e brasileiro, tá ok? E vamos seguir com o nosso vídeo aqui. E vamos ver agora, vale a pena investir no S&P 500, eu me expor, comprar os ETFs ou o Stock Picking baseado no S&P 500? Isso que nós vamos ver agora, se vale a pena ou não. Bem, aqui eu estou puxando no Google os últimos anos, os últimos 5 anos, o S&P 500 teve uma valorização, um crescimento de 112%, né? 3.000 pontos aqui nos últimos 5 anos. Mas na sua máxima, quem investiu nos últimos 28 anos, lá em 97, que é o máximo que a gente pega, 96, teve uma valorização de mais de 600%, né? 5.000 pontos. E o mercado fechou no dia 7 aqui de março de 2025, foi o último pregão no momento desse vídeo aqui, com 5.770 pontos. Então teve uma valorização considerável. E no último ano, né, ele teve 12,73%. Então aquela média que eu passei para vocês, de aproximadamente 10% ao ano. Então, quando você investe no S&P 500, você tem essa possibilidade. Por quê? Porque resultados passados não é garantia de resultados futuros. Mas se a gente for olhar o histórico, né, nos últimos anos, teve uma volatilidade, teve aqui em 2024 uma queda, teve um impacto com as crises anteriores, mas a gente vê que as empresas americanas, principalmente as 500 maiores, têm sido muito resilientes. E quando você investe aqui, você está investindo nessas empresas. Agora, nesse ano, o S&P teve uma queda de 1,89%, muito principalmente pela volatilidade que está o mercado, com a incerteza com relação às taxas que o Trump tem levantado, né? E o mercado americano, o S&P 500, ele praticamente tem a sua maior posição de 30% no mercado de tecnologia, e esse ano tem tido uma queda nesse mercado. Mas no decorrer desses últimos anos, a gente pensa em investir ao longo prazo, o S&P 500 tem se mostrado uma carteira bem eficiente aí, com retorno, com a valorização dos ativos, né? Então, vamos comparar agora os três que acompanham, que a gente viu aqui, né? Como seria essa carteira aí, acompanhando o S&P. Aqui eu fiz uma demonstração dos últimos 5 anos, e eles praticamente cresceram igualmente, 132%, até um pouquinho mais do que o S&P que a gente viu, né? O S&P foi 112, eles praticamente cresceram 132%,
Mas por que essa está diferente? Justamente pela dinâmica que existe dentro do ETF de recalibragem, né? Então aqui o VO foi o que mais valorizou, 0,03%, né? Mas todos na caixa dos 102% aqui. Então a gente pode ver que é uma boa oportunidade de longo prazo crescer patrimônio, né? De crescimento, embora esses ETFs não pagam dividendos altos. Eles pagam normalmente trimestralmente. A gente vai ter que fazer uma comparação aqui. E aqui eu fiz uma simulação se nós tivéssemos aportado $10 mil nos últimos 25 anos no S&P 500 através do VV. Poderia ser qualquer outro índice que a gente já viu aqui, né? Então nós teríamos um retorno aí nesses 25 anos de 372,62% de retorno em cima dos $10 mil. Então daria em média aí 6,46% ao ano, que dá um total de $47.239. Isso aqui sem reinvestir os dividendos recebidos, né? Que pagam trimestralmente. A faixa ali a gente vai ver daqui a pouco quanto é a média aí de yield, dividend yield. Então, nos últimos 20 anos teríamos $47 mil. Agora vamos ver quanto seria esses $10 mil reinvestindo os dividendos. E tá aqui, teríamos um retorno aí de 515, né, %. Aqui nós temos 372. Olha o poder dos dividendos sendo reinvestidos, né? Isso fora os aportes mensais, além dos dividendos sendo reinvestidos, né? Então teríamos um retorno de 515,72% e um total de $61 mil e 583,91 cents. Então o poder do reinvestir os dividendos, seja no S&P 500, seja no REIT, seja na tua bolsa americana, seja na bolsa brasileira, seja no fundo imobiliário, reinvestir é muito importante no momento que você está na acumulação de patrimônio. Claro, se você estiver no momento de usufruto, é seguir a regrinha de não consumir tudo e reinvestir de novo. Mas aqui a gente pode ver que se valeu a pena. Embora, como eu já disse, ou volto a dizer, números passados não garantem resultados futuros, mas aqui nos dá um panorama de como o S&P 500 tem sido resiliente nesses últimos 25 anos e reinvestindo dividendos. Seria uma forma incrível de estar acumulando patrimônio. Agora, vamos comparar os três, né? Qual dos três eu poderia escolher para fazer parte da minha carteira de dividendos em ETF, né? Eu fiz uma comparação aqui, praticamente o SPY voltou, como a gente viu aqui no artigo que eu apresentei para vocês, voltou à primeira posição, logo atrás do VO com relação a ativos sob sua gestão, né, valor de mercado. E os outros aqui são tudo muito parecidos, né? Investe também em 504 empresas, são mais de 500. Dentro do S&P tem 504 empresas dentro do índice. E pagam trimestralmente, a cotação muito parecida, dividend yield muito parecido, embora dividend yield acima do valor de pago de dividendos com a cota, né? Então pode variar, mas o valor mensal aqui estão pagando em torno aí de $7 por ação, né? Um pouco mais aqui o IVV está pagando $8,45 por ação, né? Quando você compra uma ação, anualmente você pode receber aí $8. Embora a ação seja R$578 ou R$575, R$529, você pode estar comprando de forma fracionada. Você pode investir a partir de $1, né? Você compra de forma fracionada. Então você não compra por quantidade, você compra por valor. Então você determina um valor que você comprar, ou o valor cheio, $500, 78 ou 29, ou você pode estar investindo $50, $100 e construindo ali ao longo dos anos a sua posição em cima do S&P 500. Então o maior diferencial de fator aqui para mim de escolha seria as tarifas, tanto que o VOO faz parte da nossa carteira aqui do canal, que é a taxa administrativa ser muito baixa, 0,033. Tanto que o VOO, um dos fatores de crescimento dele nos últimos anos, da popularidade dele, tanto que ultrapassou o SPY mês passado, mês de fevereiro, é a taxa administrativa, porque o SPY é 0,09, além do risco do mercado de opções. Então, isso tem feito o VOO e o IVV crescerem bastante com relação ao S&P 500 no mercado, né? Com relação ao crescimento de aportes nos ETFs.
Então, nós podemos ver aqui se vale a pena investir, o que é o mercado do S&P 500, como compõe a carteira do índice, né? Quais são os ETFs que você pode estar investindo, além do Stock Pick, e também vimos aqui qual é a opção que poderíamos ter como escolha, qual é o melhor ETF. Mas diz aqui para mim, nos comentários, se você já tem um desses ETFs, qual foi o seu fator de escolha e se você já está construindo a sua carteira numa moeda forte através dos ETFs, seguindo o S&P 500. E também não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar aquele like para estar ajudando a gente no crescimento do canal. Quero agradecer a todos aqueles que se inscreveram aqui no canal. E vou deixar para vocês aqui esse vídeo sobre o SCHD, um excelente ETF que pode compor junto com qualquer um desses três aqui uma carteira aí focada no mercado exterior, ok? Quero te agradecer por estar comigo até agora e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.